é dia de papear. Hoje é o dia que a gente vai bater um papo e sabemos que estamos passando por um período, né? Setembro Amarelo. E é importante falar sobre valorização à vida. Eu faço parte do Comitê Estadual de Combate à Violência Escolar e para a gente é um prazer fazer parte dessa demanda que tem. A gente tem percorrido o estado inteiro. Para você ter ideia, a gente já passou por diversas cidades. De setembro a dezembro de 2019, foram mais de 7.000 alunos da rede estadual que foram atendidos pelo projeto Hashtag Educação pela Vida. Estamos hoje aqui no segundo tempo, né? O segundo momento de bate-papo. E você pode até se perguntar assim: ah, mas eles só deixam para falar sobre valorização à vida na época de Setembro Amarelo. Não, 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 não. Nós já conversamos sobre esse assunto o ano inteiro. Desde janeiro a janeiro, nós estamos conectados com o compromisso de falar sobre a vida. E eu estou muito contente de estar aqui hoje, o Pescador de Sonhos, que vai ser uma aula bem interativa, vai ser um tempo de bate-papo, onde a gente vai, com certeza, desfrutar de um conteúdo de qualidade. E como é que está o seu coração nesse dia especial? Eu quero interagir de uma forma direta falando sobre a vida. E também nós vamos usar hoje as artes plásticas para poder se comunicar. Como vocês podem ver, nós temos hoje possibilidade de se conectar com algo novo, algo diferente, algo que com certeza vai nos trazer a possibilidade de viver intensamente e descobrir o propósito. Cada um de nós nascemos com um propósito. Eu estou aqui diante hoje dessa tela e durante esse tempo que nós vamos ter de bate-papo, nós vamos sim se conectar de uma forma bem preciosa e eu vou usar a arte para falar com você, para chegar direto ao seu coração. Lembrando, olha só o que é que eu estou fazendo aqui. É muito simples fazer. Ó. O que é que eu estou desenhando aqui? Eu estou desenhando exatamente. Estou fazendo aqui uma árvore. Viu como é simples fazer uma árvore? Por que que eu estou fazendo essa árvore? Gente, eu estou fazendo essa árvore aqui porque a vida é como se fosse uma árvore, né? O que que acontece na vida? Aqui tem a raiz, que ela precisa ser muito bem, né, alicerçada na terra, porque a raiz, ela faz parte daquilo que vai sustentar a árvore. A raiz, ela tem um propósito muito forte nisso. E falar em raiz, o que você se lembra a respeito do seu nascimento? O que você se lembra sobre o lar que você foi escolhido para estar? Então a raiz faz parte disso. Nós precisamos cuidar da raiz, precisamos cuidar da nossa família, daqueles que estão na nossa volta, para que a gente possa se fortalecer. Tem muita gente que não consegue dar valor, né, à família, que não consegue entender o seu processo. Mas diante disso, para que você cresça e para que você dê bons frutos, é necessário que você adquira algo muito importante. Sabe o quê? Conhecimento. É importante que você dedique tempo para estudar. Por quê? Eu posso sair pelas ruas, podem levar de mim meu sapato, podem levar meu celular, podem levar qualquer coisa minha. Mas a única coisa que ninguém pode roubar de mim, sabe? É o conhecimento. Aquilo que eu gero, aquilo que eu coloco como conteúdo, que eu permito entrar dentro da minha mente, é que vai fazer total diferença. Eu sou responsável por tudo que eu armazeno aqui dentro. Lembrando que nós estamos passando num processo e na árvore da vida vai chegar o momento exato que você vai colher os frutos. A dedicação que você está fazendo hoje, ela não é em vão, né? O fruto
recordo o quê? Gente, eu tinha muito medo de lagarta. Lá no meu quintal, no pé de goiaba, aparecia muitas lagartas. Então, o que eu fazia? Toda lagarta que eu via, eu matava. E lá no Pará diziam que tinha lagarta de fogo. Então, quando eu era criança, eu peguei algumas coisas que eu coloquei na minha mente como verdade. Eu achava que se tocasse numa lagarta, eu ia pegar fogo. Então, eu tinha medo de lagarta. E aí, detalhe, lá no meu pé de goiaba, eu também um dia eu vi um casulo. Gente, eu era tão curioso. O que foi que eu fiz? Eu peguei o casulo, eu abri o casulo. Quando eu olhei para baixo, adivinha o que caiu lá de dentro? Gente, caiu lá de dentro uma lagarta. Eu fiquei com tanto medo, peguei um pedaço de pau, mexi a lagarta para um lado e para o outro, e eu vi que a lagarta estava morta. Foi aí que eu percebi que se eu mexer no processo do casulo, a lagarta jamais ela vai se tornar uma borboleta. Esse processo de dor, ela tem que enfrentar sozinha. Ninguém pode enfrentar esse processo por ela. Entende? Então, desenhe aqui rapidamente uma borboleta, só para dizer para você que existe uma liberdade plena que nasce aqui dentro. Existe uma liberdade que pode te proporcionar uma liberdade. Todos nós nascemos com sentimento de dor. Não há ninguém que vai passar por essa vida que não vai passar pelos momentos difíceis. Todos nós vamos passar, sabe, por esse momento de aflição, momentos que a gente vai preferir ficar dentro do casulo, querer ir para o quarto escuro e não sair de lá de forma alguma. Todo mundo vai querer passar por esse tempo. Mas lembrando que você pode dar comandos para o seu pensamento e de uma vez por todas escrever uma nova história. Assim como esse quadro está sendo utilizado para fazer desenhos, hoje nós vamos ter oportunidade de refletir sobre a vida e começar a traçar novas metas, novos sonhos, novos objetivos e entender que vale a pena viver. Vale a pena viver um dia de cada vez. Sabe por quê? A raiz, que é o passado, nada vai fazer com que você volte atrás para viver essa experiência, né? O futuro, que é o colher do fruto, ele é tão incerto tanto para mim como para você, mas existe algo que vale a pena. Sabe o que é? O hoje, o presente. O presente é chamado de presente. E quem não gosta de receber um presente? Falar nisso, eu vou até desenhar aqui um, porque eu acho que isso é o que vale muito nesses dias, sabe? A gente está vivendo um dia difícil, porque quem de nós planejou viver uma pandemia? Ninguém. Ninguém estava preparado para passar por um tempo como esse. Mas, de repente, esse tempo chegou, né? Então, se o hoje é chamado de presente, valorize quem está do seu lado, valorize a sua família, valorize o estudo e viva intensamente um dia de cada vez. Por hoje eu serei feliz, por hoje eu vou me alegrar, me animar e por hoje eu vou valorizar esse ser fantástico que eu sou. Cada um de nós é um ser humano e cada um de nós temos oportunidade de traçar uma linda história. Porque ninguém é cópia. Todos nós nascemos com uma essência individual. E isso é prazeroso demais. E tem gente que vive entregando o coração para o outro e sofrendo, porque, gente, eu já passei por tantas cidades, tantas escolas, eu encontrei alunos, gente, que se apaixonava cada semana por uma pessoa diferente. E era declarações, tipo assim, chamava a pessoa de vida, chamava a pessoa de meu amorzinho, e quando deu tchau, sabe, reagiu como se não se importasse. Então, cuidado com aquilo que você tem depositado a sua confiança.
Não existe nada fora que vá te fazer feliz. A felicidade mora aqui dentro. E falando em felicidade, felicidade que brota do coração, hoje eu quero trazer uma pessoa muito especial para mim. Uma professora que tem marcado, sabe, falando em legado, gente, ela já conseguiu fazer tantos feitos. Para você ter uma ideia, ela já foi para programas nacionais mostrar o fruto do seu trabalho. Porque tudo aquilo que a gente dedica, o nosso tempo, tudo aquilo que a gente faz com amor, mais cedo ou mais tarde você vai colher os frutos. Sabe, o Criador, ele não fica devendo nada a ninguém. Então, tudo aquilo que você faz com amor retorna para você. Por isso que eu estou falando hoje em valorização da vida e estou colocando você para raciocinar sobre a importância de viver um processo. Quando eu mostro uma árvore para você, eu mostro a raiz, eu mostro que ela tem um tempo certo para crescer e ela tem um tempo certo para dar frutos. E falar em frutos, que bom trazer alguém de sucesso que tem deixado um lindo legado. Que tem de uma vez por todas, sabe, semeado amor em tudo que faz. Então, eu espero que o coração de vocês se encham de alegria, porque eu quero chamar aqui a professora Alessandra Ribeiro. No estúdio não tem plateia, mas tem vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, hoje ao vivo, aqui no canal Educação. E parabenizar a luta, né, do meu amigo pessoal, o professor Valdson, que tem levado arte e através da arte, trabalhado a valorização da vida, a valorização da própria arte. E vamos lá, para o bate-papo, que hoje creio que vai ser uma grande manhã para mim, para vocês. E uma coisa importante que o Valdson acabou de colocar é que é sempre importante viver um dia de cada vez, aprender. Não vou dar aula de administração hoje, porque eu vou logo dizer para fazer as metas do dia e cumprir as principais naquela sua ordem. E dizer que se você estabelece 10, eu só consegui 3, Valdson. Não, eu sou incapaz, eu não consegui, eu só consegui estudar uma disciplina. Não. Você não é incapaz. A gente sempre estabelece as metas prioritárias. E vamos lá, falar da vida. Amei a ilustração da árvore. Onde estão as nossas raízes? Alessandra, diga pra gente qual é a escola que você dá aula. Qual é? Eu sou professora da Rede Estadual de Educação desde 2006. No momento eu estou de licença, mas eu trabalho no Centro Estadual de Educação Profissional João Mendes Olímpio de Melo, que é o mais conhecido como Premem Norte. Você já teve a oportunidade de, em rede nacional, mostrar os projetos, os trabalhos? Em um segundo momento, a gente vai estar falando sobre as suas ações, sobre esse projeto, mas eu queria que você já executou tantos projetos dentro da rede, mas qual foi o projeto, assim, de fato, que se tornou para você um grande incentivo, você viu um grande resultado, que fez com que os alunos tivessem um outro olhar para aquele conflito? Bem antes de iniciar o projeto, eu recebi um convite do meu diretor, professor Cosmo, que a gente solucionasse um problema que tinha nas escolas técnicas estaduais, que era a questão dos estágios dos alunos. Então, o Premem Norte, ele possui uma empresa chamada Empresa Técnico Júnior. Dentro dessa empresa, a gente desenvolve o empreendedorismo social. Só que, ao longo do tempo, eu fui verificando que algumas alunas, elas, no início da gravidez, porque a nossa escola trabalha entre 15, alguns entram com 14 no primeiro ano, que é o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, algumas se afastavam da escola por gravidez precoce. Eu peguei uma turma que eu tinha 4 grávidas. E aí eu começava a chamar na chamada, fulana, tal. Aí disse, não, a professora está grávida. E aí eu comecei a se olhar, e estudar. Eu disse, não, eu preciso descobrir por que esse fenômeno acontece. E eu descobri que isso não era um fenômeno da escola que eu estava dando aula.
Era como se fosse uma fuga de alguma dor ou uma falta de educação em relação à questão da gravidez ou de acreditar em si mesmo em questão aos estudos. Então, nós começamos a desenvolver esse projeto em 2006 e dentro dele a gente trabalha várias vertentes. A vertente da prevenção ao abuso e exploração sexual, onde procurar ajuda, quais são os órgãos estaduais, federais, municipais que a vítima ou quem percebe pode ir. Mas uma coisa eu levo comigo desde sempre, a de não me omitir aos fatos. Então, se eu entro em sala de aula e eu verifico que um aluno está sempre de cabeça baixa, independente se é menino ou menina, e ele não tem interesse algum, então ele mostra, porque o adolescente e a criança, Waldson, eles pedem o socorro no olhar. Então, se você se abre para isso, você consegue identificar. Eu sempre tenho uma frase importante, porque eu amo a democracia, e eu queria destacar que a democracia é quando você dá o direito de todos partir do mesmo ponto, né? Se você vai chegar no fim da corrida, essa é uma escolha sua, né? Mas todos precisam partir do mesmo ponto. E ali eu comecei a perceber que alguns não tinham força. E que às vezes eu via algumas expressões, né, que eram mais de julgamento do que estender a mão. Então, é importante a gente estar com esse olhar atento e perceber que nem todo mundo está ali por uma escolha. Talvez ele ouviu alguma voz que não deveria, uma voz forte. E eu faço aqui o apelo agora aos pais, que vocês tenham muito cuidado com o que a gente fala. Porque, às vezes, eu tenho 2 filhos, o Azaf 1 e o Azaf 2. Um de 12 e outro de 8 anos. Vai fazer 8 anos agora. Em novembro, 7 anos. Então, assim, algumas coisas que eu falo, eles dizem, mãe, eu sou isso. Por quê? Porque nós somos a figura de autoridade. Se somos os melhores, se fomos preparados para ser pais ou não, se isso não é algo que você hoje, eu estou cansado, principalmente agora na pandemia, às vezes a gente fala muita coisa. Então, no final do dia, às vezes eu oro e falo, olha, não é verdade aquilo que eu disse, eu peço desculpa. E eles automaticamente, o ato de você pedir, né, perdão, desculpa para o seu filho por uma palavra que você falou de cabeça quente, gera nele também essa atitude. E ali você anula uma palavra que você nem queria dizer, na verdade. Né? Como é importante não manter essa figura, né, da autoridade que não erra, que não reconhece os seus erros, mas quando ele assume, ele mostra a sua humanidade e ensina o outro também a assumir os seus erros. E como isso é importante nesse tempo onde a gente precisa aprender a se relacionar melhor. E já que você tocou nesse assunto, o nosso próximo tema, que eu quero até desenhar lá naquela tela, é exatamente sobre não se distrair. Então, falando nisso, eu vou desenhar agora algo que eu quero que vocês tanto vejam como é possível a habilidade de você usar a arte para poder ressignificar algumas coisas e também para você aprender que durante esse tempo de pandemia você pode também aguçar outras habilidades. Então, eu vou pagar aqui a árvore, que a gente começou falando sobre isso, né? E quando eu falo de atenção, né, de como você tem que se tornar alguém que percebe muito as coisas, o que eu percebo? Eu percebo, gente, que quando eu era uma criança, eu necessitava extremamente que minha mãe segurasse na minha mão para atravessar a rua, para fazer algumas coisas. E desde pequeno, que foi que eu descobri? Eu descobri que nós precisamos, né, tomar muito cuidado, sempre olhar para um lado e para o outro da rua, né, para não ocorrer um acidente. Mas eu resolvi colocar essa venda aqui nos olhos desse personagem para que a gente possa falar sobre um assunto que possa instigar algo em seu coração e trazer também algo de valor. Então, por que eu fiz esse jovem com uma venda nos olhos? Porque quando a gente fala no assunto
que é exatamente o assunto de não se distrair, o que eu me lembro? De quantas vezes eu perco o foco, de quantas vezes eu tenho oportunidade de fazer o que é certo, mas eu deixo de analisar o que está no meu derredor. Por exemplo, quantas ações que você gostava de fazer que automaticamente você deixou de fazer por causa de outras coisas. Tem gente que começa no joguinho de videogame e aquilo se torna um vício a ponto que ele não consiga fazer mais outra coisa. Então ele abre mão do estudo, ele abre mão de tantas coisas que vai fazer com que ele cresça como pessoa. Então se distrair é algo que pode roubar de você algo precioso que no futuro você pode estar colhendo bons frutos. E, Alessandra, você como professora, você consegue ver, identificar essa distração. Quando perde o foco, parece que cair dentro de um abismo, que uma coisa vai puxando a outra e acaba sendo totalmente limitado. Como você poderia dar um conselho para que esses alunos começassem a manter o foco diante da realidade? Porque, se, por exemplo, se eu tenho uma série que eu gosto muito e fico louco para ver o final da série, aquilo vai se tornar uma prioridade na minha vida. Então, se eu abro mão daquilo que é essencial, como estudo, como dedicação a tempo de qualidade com a família, eu acho até engraçado assim. Eu gosto muito de curtir as fotos, né, das tuas redes sociais, porque eu vejo que você e o seu marido topam tudo, né? Vocês sempre estão criando uma atividade com os meninos. Um ponto importante é você, antes de dormir, né, você fazer a agenda do próximo dia. Então, qual é a atividade que eu vou fazer no próximo dia? E você cumprir o que você escreveu na agenda. A minha memória é ótima. Eu não preciso fazer a agenda do próximo dia. Nesse momento 2020 atípico, é importante que você estabeleça. Amanhã é aula de matemática, por exemplo. Ou eu estou no primeiro ano, não estou conseguindo fazer as aulas e as atividades, por exemplo, física. Então, você estabelece. Pela manhã, eu vou estudar essa disciplina, até assistir a aula. Depois, à tarde, vou responder das 14, se você estuda pela manhã. Das 14 às 16 horas, eu vou fazer as atividades que o professor propôs na TV Educação, ou pelas aulas, ou pelo WhatsApp, ou pela plataforma que a sua escola está usando. Então, aí você faz aquilo. Aí o telefone toca. Não, entre as 14 e as 16 eu vou responder as atividades. Então, o que você precisa é estabelecer as prioridades. Em relação a perder o foco, você começa a perder o foco quando você não acredita que é capaz de conseguir aquilo, né? Eu tenho uma experiência bem viva de todo o primeiro ano que eu entro, eu faço uma dinâmica de trabalhar com eles o que eles desejam ser. E um dia um aluno me disse assim: professora, na verdade, eu queria fazer artes, porque eu sou músico. Mas a minha mãe disse, ou meu avô disse, a figura de autoridade, que artes não dá dinheiro. Aí eu disse, não, pois você não pode ouvir essa voz. Porque quem se forma, por exemplo, em artes, né, você pode ser perito da Polícia Federal, por exemplo, para descobrir quem falsifica as grandes obras de artes. Você pode ser professor de artes. Você pode ser pintor, cantor. Eu não sei qual a arte que você tem em si, que é um dom. É um dom e outros podem desenvolver quando você gosta. Então, assim, até falando em dom, existem muitos alunos que estão mandando vídeo para a gente, que eu boto no canal Educação, no quadro Estudar Pode Ser Leve, que pintam, que desenham, que fazem tantas habilidades artísticas que eu acho importante mostrar para que os outros também possam se incentivar a mandar conteúdo para a gente. Isso. E uma forma também, Valdes, que tem de você descansar. Porque eu tenho uma colega minha que depois a gente pode até chamar ela aqui no canal Educação, que ela foi para uma exposição em Roma. Então, meu Deus, uma piauiense numa exposição mundial. Então, assim, se eu não sei, eu sigo também um princípio. Por exemplo, eu não consigo fazer peças teatrais. Eu acho o máximo quem faz, né? Porque é uma coisa que eu não consigo fazer. Então, se você não consegue, eu super valorizo quem consegue fazer.
e quem estudou para isso. Então, o que acontece? Você pode, você é capaz, e uma coisa que você sempre tem que dizer: quem sou eu para não conseguir isso? Por que eu me recuso a brilhar? Né? E quando você começa a brilhar, você consegue libertar o outro. Né? Parafraseando aqui Nelson Mandela no discurso dele. Que o nosso brilho, ele liberta o outro. Né? E isso é muito importante. Estou vendo aqui várias falas do Francisco Daniel. Obrigada pela participação. E a motivação, os teóricos, eu vou abrir aqui porque ele colocou uma frase, e a motivação, ela é algo interno. Então, assim, diversas vezes eu ouvi, eu sou oriunda da escola pública, né, num tempo que o Brasil entrou numa recessão econômica como essa, e meus pais não conseguiram mais me manter na escola particular, e eu fui para a escola pública. E várias vezes as pessoas diziam: não, olha, numa época em que não tinha o livro de inglês e nem de espanhol disponível. Então, ou eu tirava cópia, e eu sabia onde eu queria chegar. Né? E ali eu vi diversas pessoas dizendo: olha, você não vai conseguir, porque você vai concorrer com colégio tal, colégio tal. Isso não tinha nem as oportunidades que hoje, graças a Deus, tem. Então, assim, você é capaz, sim, me direcionando bem a todos os alunos que acham que não vão conseguir, se você tiver foco. Né? Eu não me recordo o nome agora de um aluno, porque a gente não pode se distrair. Você tem que saber qual é a sua meta e por que você quer chegar lá. Se você quiser chegar lá só para você ter dinheiro, então ter dinheiro não é foco, né? Não é meta. Abrindo esse parêntese aqui. O dinheiro é uma ferramenta. Por exemplo, eu quero ajudar muitas crianças que eu fui criado no orfanato, eu quero tirar algumas crianças do orfanato para proporcionar uma vida melhor, ajudar. Então, para isso, você vai ter que ter dinheiro. Né? Mas o seu foco não é ter dinheiro. O seu foco é ajudar as crianças que hoje se encontram, por exemplo, em um orfanato, dando um exemplo assim. Então, é isso. Eu acredito na capacidade de cada pessoa sem julgar. Você só pode dizer que alguém não vai chegar lá ou não é capaz de chegar lá se essa pessoa, porque é a autorresponsabilidade. O Valdson escolheu sair do Pará, não é? E virar um grande piauiense, né? Naturalizado na nossa cultura, amante da cajuína. Totalmente. Não Então, faço nada sem cajuína. Pizza com cajuína, sushi com cajuína, tudo. Então, já vai ser renegado lá as raízes. Mas ele também gosta do Pará. Tá me devendo. Então, o que acontece? Descontraindo um pouco. Não, a motivação, o acreditar está dentro de nós. É nós que vamos dizer: eu posso, ou eu não, eu vou acreditar nessa voz, eu vou perder o foco. Então, você pode. Você pode. Então, quem pode parar você, quem é o seu maior inimigo, é você. E as vozes que lhe tiram do foco, se você decidir ouvi-las. Olha, o Francisco Daniel, que falou, né, da dificuldade que tem, que já desistiu de muitas coisas que ele tinha dentro dele, lembrando que todo mundo pode duvidar dos nossos sonhos. A única pessoa que não pode deixar os sonhos morrer é eu mesmo. Eu tenho que ser o autor da minha história e tenho que alimentar dentro de mim uma certeza de que eu vou conseguir. Eu acho interessante que até o Givaniel está falando aqui, que nessa quarentena ele descobriu vários cursos legais que tinham gratuito, né, distribuído em vários lugares aí da rede social. E o Francisco está perguntando: aonde? Francisco, se tu me adicionar no meu Instagram, eu vou te mandar um monte de conteúdo e você vai ter habilidade para aquilo que você quiser. Sabe, hoje o YouTube está sendo uma plataforma, assim como o canal Educação também. Através do Estudar Pode Ser Leve, a gente tem ensinado muitas possibilidades de desenvolver aquilo que você tem como habilidade. Como a própria Alessandra falou, existe gente que vai executar as artes de uma forma extraordinária, outros, cada um vai ter a sua missão, o seu propósito de vida e a sua motivação. Detalhe, o segundo assunto que a gente vai bater o papo agora fala exatamente sobre isso, o sentir na pele.
Às vezes você fala assim, pescador de sonhos, você está falando isso, mas é fácil para você. Você é um artista com muitas habilidades, você consegue atuar, você é cenógrafo, você é figurinista, você desenha, né? Você pode até questionar, para você foi fácil? Quem disse, gente, que é fácil? Tudo na vida tem que ser por volta de uma conquista. Eu preciso ter meta, eu preciso manter o foco e eu preciso também carregar sobre a minha pele as marcas das minhas dores. Eu tenho que respeitar também meu processo de dor. Isso é importante. Nada vem por acaso na vida. Agora, a forma com que eu vou ressignificar as minhas dores é que vai fazer total diferença. Diante disso, nós precisamos ter meta. Por exemplo, ontem mesmo eu estava numa reunião com os alunos, junto com a Elisângela Duarte, que é coach, que faz parte da equipe de mediação de conflitos, né, do Conselho Estadual, e lá a gente bateu um papo interessantíssimo com os alunos sobre sonhos, sobre futuro. Inclusive, os professores que estão aí assistindo, os diretores, pode estar agendando um encontro precioso com o Pescador de Sonhos, que eu vou estar ao vivo conversando, interagindo com vocês. Então, diante disso, o que a gente quer repassar para você? O que é, de fato, sentir na pele? Sentir na pele é dizer assim, você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu estou enfrentando agora. Você não sabe quantas vezes já senti vontade de desistir ou que parece que as coisas só dão errado para mim. Inclusive, até eu vi um videozinho recentemente, e esse vídeo tinha um cara pescando, né, na beira de um lago. Eu achei muito interessante. E ele estava lá esperando para pegar o peixe, e ele olhou para o outro lado do rio e viu um cara que pegou um peixão grande. Então, o que foi que ele fez? Ele saiu do lugar dele e foi para o local que o cara estava, dizendo, se deu certo com ele, vai dar certo comigo também. E quando o cara chega lá do outro lado do rio, ele vê que o cara que estava pescando do outro lado tinha ido para o outro lado. E o lado que ele estava acabou de pegar um peixe e ele ficou horas lá esperando no outro lugar e não tinha mais peixe. Ou seja, a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. A gente sempre acha que as coisas só acontecem na vida do outro. Então é importante você entender que tudo é um processo. Cada dia eu posso subir um degrau e cada dia eu posso conquistar uma nova etapa dos meus sonhos. Por quê? Eu necessito ter o combustível dentro de mim e a certeza de que tudo vai dar certo. E isso depende muito a respeito das vozes que a gente escuta. O que de fato eu eternizo dentro de mim e se torna uma verdade. Porque assim, às vezes, dentro de casa você não vai ter apoio, ou talvez alguém vai dizer uma palavra tão dura que você pode escolher se vai criar raiz dentro do seu coração ou se você vai seguir de fato a sua consciência e um propósito que está atrelado aqui dentro. Conforme eu penso, eu reajo. Então, de que forma você tem pensado ao seu respeito? De que forma você tem olhado para você mesmo e tem encontrado que existe esperança, existe oportunidade de você crescer e avançar? Falando em voz que devolvi, eu queria muito que a Alessandra falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão dessas vozes. De que efeito ela causa dentro da gente, do que eu permito que seja verdade dentro de mim. Né? Existem vozes que você escuta na família, você escuta às vezes palavras pesadas. Eu, por exemplo, o meu pai, que era alcoólatra, né, na minha infância inteira, meu pai se transformava quando bebia. E ele falava palavras duras para mim que machucavam. Mas quando meu pai estava sem beber, ele tinha tanta vergonha das coisas que ele dizia, que ele não olhava nos meus olhos. Ele ficava com a cabeça baixa, envergonhado, e eu sentia pena do meu pai. Eu sabia que ele era escravo de um vício. Então eu tive que ressignificar a minha vida olhando para aquela figura que eu gostaria que me desse carinho, que me desse atenção, que fosse para mim um exemplo e uma inspiração. Eu precisava olhar para ele e entender que o vício estava destruindo algo que era tão importante e benéfico para a minha vida. Então eu tive que crescer e ressignificar a ausência de uma presença paterna. E isso para mim fez total diferença. Eu vejo que isso é muito comum.
É muito comum as pessoas sofrerem por não ter e também não viver carregado de sentimento de culpa. As vozes que eu ouvi não definem quem o Valdson é. Então eu preciso avançar na certeza de que dias melhores virão. É verdade. Dias melhores virão. Essa fala de Valdson é uma parte que trabalhamos bastante do Não Faça Filho na adolescência. Tá? Temos que povoar a terra. Mas na adolescência, Não Faça Filhos, Leia Livros, que é um projeto que trabalhamos na escola. E dentro desse projeto, ele trabalha muito a questão da responsabilidade do pai. Né? Então, a gente sempre trabalha com a questão da guarda compartilhada. Por quê? Porque um adolescente, uma criança, ele não entende por que ele foi deixado ou por que ele sofre aquele tipo de violência psicológica, de falas, né? Porque o que a gente não compartilha da questão da violência física de forma alguma, mas nós sabemos que uma palavra, ela nos fere muito mais, às vezes, do que um tapa, né? Tipo, você briga na escola, você, por exemplo, tem um desentendimento na escola, que não é o caso de nenhum que está assistindo aqui, eu creio, né? Mas no outro dia, daqui 2 anos, você pode ser amigo daquela pessoa, mas uma palavra dita, ela não volta atrás. E nós temos que descobrir quem somos, né? Independente da fé que nós temos, o Brasil é um país que segue o cristianismo em sua grande maioria. Então, eu desafio você a descobrir os seus conceitos dentro da palavra, né? Dentro da Bíblia, ou dentro do livro que você utiliza. Você tem sempre que negar essa questão de que eu não sou digno, eu não mereço, eu preciso de ajuda. Eu creio que parte do que o Valdson anulou das palavras ditas pelas autoridades sobre ele, às vezes até o próprio professor fere a gente, né? Quando ele diz, você não quer nada. Como que ele não quer nada o quê? Entendeu? Você tem que reagir. Ah, você não quer nada. Eu vi uma participação aqui que disse, nenhum presta. O que é prestar? Para começo de história. Qual é o significado de prestar? O que está dizendo prestar? E as pessoas feridas, elas nos ferem também, né? Eu sempre desafio quando eles colocam essas partes, sempre a própria Secretaria de Educação disponibiliza, por exemplo, psicólogos. Você pode solicitar algumas perguntas, alguns questionamentos, você não vai conseguir responder sozinho. Então, você tem que falar. Porque eu creio, tenho certeza, que Valdson, ele fala hoje porque ele conseguiu perdoar e conseguiu entender, por exemplo, que o pai fazia aquilo porque ele tinha um vício, né? E também porque ele veio de uma cultura que provavelmente ele também foi agredido pelos pais, desvalorizado e etc. Que é uma coisa que eu creio que essa geração, Valdson, essa geração que hoje são os nossos adolescentes, que são os nossos jovens, é quem vai mudar essa cultura no nosso país. Eu creio, porque nunca como antes tiveram acesso à educação. Uma pessoa colocou aqui que não tem um Instagram, mas você tem um WhatsApp. Se você está aqui interagindo pelo YouTube, você tem acesso ao YouTube. Então, você pode ir lá no canal do YouTube e solicitar, porque toda a participação aqui passa por um controle rigoroso, né? Estamos sem máscara, porque já temos certeza que não fomos diagnosticados, mantendo a distância. Só tiramos a máscara, estamos em uso individual. Então, assim, existe um controle. Ninguém vem aqui por acaso. Então, você pode depois entrar em contato e procurar. Se você não tem o Instagram, que colocou aqui, mas você tem acesso a nós pelo canal do YouTube. E também, né, tem várias plataformas, coisas que foram criadas pela própria secretaria que faz você se chegar a pedir ajuda, né? Existe o Mobeduc, que você pode estar solicitando, você pode usar essa plataforma para poder se comunicar, falar daquilo que você sente. Lembrando que, nesse processo, quando eu falo do meu pai, a gente precisa nunca desistir da pessoa, né? Existe o tempo exato, a medida certa para que o sofrimento tenha prazo de validade. Comigo foi o seguinte, a minha mãe contraiu câncer, eu vim para Teresina por causa disso. Durante 10 anos eu cuidei da minha mãe
E logo depois disseram para mim, olha, Valdes, o seu pai lá no Pará vendeu tudo que você tinha, ele está jogado praticamente na sarjeta, se você não trouxer ele, ele pode morrer lá. E quando eu trouxe meu pai para Teresina, eu trouxe meu pai com medo de que pudesse aprontar e se tornar mais um problema na vida da minha mãe, né? Mas só que quando eu trouxe meu pai, eu consegui ver coisas que eu não vi durante a vida inteira. Meu pai aqui no Piauí, ele parou de beber, ele fazia comida para minha mãe, dizia que amava ela e começou a dar todo o carinho que eu não vi durante uma vida inteira. E foram 3 anos que ele ficou no Piauí e durante esse tempo ele não bebeu mais e hoje reside ainda no Pará, sem o vício do alcoolismo e conseguiu, quando a gente não encontra motivos para ser amado e mesmo assim somos amados, a gente começa a reconhecer o tempo perdido e começa a dar valor àqueles que estão na sua volta. Por isso, não desista de quem está do seu lado. No momento certo, a ficha vai cair e você vai desfrutar da sensação mais prazerosa que existe. É quando você vê algo acontecer de valor, de verdade na vida do outro, arrancando dele aquilo que faz mal e fazendo com que ele se torne a sua verdadeira essência, aquilo que ele é de fato. Então, muitas vezes o vício, ele provoca na vida da pessoa essa sensação, né, de incapacidade. Muitas vezes o que ocorre mais é o abandono, as pessoas desistem muito fácil daquilo que se torna um peso. Então, suporte o fardo, porque cada um tem a sua medida. E eu te digo uma coisa, a medida do fardo tem prazo de validade. As suas dores podem ser, sim, ressignificadas. Mas é necessário você fazer uma coisa: reconhecer as suas fragilidades. Só quem reconhece as suas fragilidades pode alcançar o alvo de dar um novo significado para aquilo que sente, não é verdade, professora Alessandra? Sim. Eu fico todo o tempo lá acompanhando a fala dos alunos participando aqui pelo canal. Um dia desse eu fui fazer um discurso e convidei uma pessoa que eu amo muito e escuto muito. E posso falar, que a história é minha, então eu posso falar, né? E que é meu esposo. E nós somos diferentes, o Valdes você pode confirmar. Eu sou bem elétrica, né? E eu quero pedir aqui desculpa e abrir um parênteses, que às vezes eu sou digressiva. Eu estou aqui falando com ele, vocês perceberam que eu fui lá no Pará e voltei para Cajuína, né? Aí tu me chama de volta, Alessandra, volta, porque senão eu vou começar a falar aqui de... Mas sempre interligando. Digamos que eu seja TDAH sem diagnóstico. E eu queria colocar aqui para o Ítalo e para todas as pessoas que estão participando. E nesse discurso que eu estava falando, meu esposo disse assim: ô, Alessandra, você fica falando de Nelson Mandela, quem é que sabe quem é Nelson Mandela? Justamente por isso que eu vou falar. Uma dica que eu vou colocar aqui, que o Valdson está falando importante: procure alguém para você se inspirar. E eu tenho certeza, no YouTube tem vários vídeos inspiradores, né? Se você está se sentindo que você está desanimado, não fique assistindo coisas negativas, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela sempre pega o lado que não estou dizendo que isso é ruim. E também aqui a gente não veio dar soluções fáceis, né? Saia na rua, grite 3 vezes, eu posso, não. Tudo tem um processo, né? E você precisa respeitar o seu processo, os seus limites. Então, o Valdson respeitou, né, a autoridade do pai, mesmo não concordando, a vida inteira, até ele ter o prazer de ver o pai voltar atrás e se desculpar e cuidar, né, da mãe. Então, assim, já pensou se ele não tivesse dado essa chance? Até hoje ele estava remoendo as brigas em função do vício no alcoolismo do pai. Então, assim, quem somos nós? E um discurso importante que o Nelson, que eu me inspiro bastante, eu amo assistir documentários, né? Eu assisto todo tipo de filme, mas eu prefiro os documentários, porque são coisas reais, inspiradas em pessoas. E ele colocou, você me permite ler? E ele colocou o discurso da posse dele, ecoou em nossos ouvidos mais profundos. E ele colocou: o medo precisa ser vencido. Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados.
Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Quem sou eu, na realidade, quem é você para não ser? Quem é você para não ser? Brilhante, talentoso e maravilhoso. Na realidade, você é filho do universo, de Deus, na nossa crença. Fazer esse pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se escolher para que em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Essa frase, ela é muito profunda, porque assim, não há sentido em você se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguros quando você está perto. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. Conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Quando atingimos o sucesso profissional, ainda temos pendente um compromisso de fazer mais. O compromisso de deixar a nossa marca, de ajudar verdadeiramente as pessoas com experiências que acumulamos para chegar aonde chegamos. Crie coragem. Você que é aluno, que passa por dificuldades que nós aqui não sabemos, mas crie coragem e vença. Crie coragem necessária para vencer o seu medo. Reconheça o momento da virada. Você precisa virar. Você precisa mudar. Você precisa vencer. Permita-se. Se fez sentido essa fala de Nelson Mandela em seu discurso, não dá para a gente contar a história do Nelson Mandela, né? Mas você pode acessar a história dele, que libertou, né, a África do Sul, a questão do apartheid, que existem vários filmes em relação a isso. Então, assim, quem é você para não ser? Muitas vezes a gente fica se comparando, né? Eu tive a oportunidade de conviver no meio hospitalar, de um dos maiores hospitais do Piauí, e quantas pessoas eu vi ali porque o pai sonhou, a mãe sonhou, e se tornaram alguns profissionais que não tinham amor. Inclusive, eu convivi com uma médica que você tinha que escolher o dia de dar bom dia para ela. E ela disse assim: eu tinha um sonho de ser artista. Eu disse: oxente, por que não foi? Aí ela disse assim: porque meus pais não permitiram. Eu disse: mas você não já fez o querer dele, já não está aqui? Pô, eu vou ser artista, agora eu não quero mais. E ela leva isso com ela. Então, assim, é óbvio que nem tudo na vida vai ser como a gente idealizou e sonhou, né? Você vai ter que fazer algumas escolhas. Mas uma hora você pode dizer: agora eu posso ser quem eu sou, né? Por incrível que pareça, no meio dessa pandemia, eu estou conseguindo dizer não para muitas coisas. Eu estou conseguindo encontrar o meu limite. Não, eu não quero fazer isso, porque a pandemia ela trouxe muito isso, né? O medo, a proximidade, né, daquilo que nós, seres humanos, não conseguimos dominar, nos traz isso. De dizer agora, quem sou eu para não ser feliz? Aí eu quero abrir um parênteses. A felicidade para a minha liberdade acaba quando a do outro começa, né? Então, é sempre bom o respeito. Eu levo também esse princípio, Waldson. Você respeitar. Nem todo mundo consegue perdoar, né, a questão da violência trazida pelos pais tão rápido quanto você, né? O processo que você levou. Outros não, outros conseguem mais rápido. Assim como nós, tem uns que têm mais facilidade para aprender português do que matemática e vice-versa. Então, você tem que respeitar. Ninguém é mais ou menos porque não consegue. Todo mundo tem seu limite. E você não pode viver se comparando, porque a própria palavra comparação, como diz uma grande amiga minha, Joelma Patrícia, ela sempre diz: Alessandra, olha, separa a palavra comparação.
para a ação. Então, quando você começa a se comparar, você começa a parar. Ah, porque fulano é assim, você não é assim. Ah, porque você corre de um jeito, o outro corre do outro. Então, ali você paralisou para observar. Então, você tem que escolher as vozes que você escuta e entender as suas próprias limitações e o que é felicidade para você. Eu fico assim, até emocionado de ver o Francisco Daniel, que acabou de relatar a importância que a professora teve para fazer ele se tornar alguém melhor. Que ele disse que praticamente bagunçava dentro da sala de aula e foi importante a chamada que ela deu para que ele pudesse, né, ressignificar os seus valores. E ele disse que hoje se tornou alguém bem melhor. E eu fico grato por ele abrir o coração aqui nos depoimentos e relatar aquilo que ele vivenciou. Francisco Daniel, parabéns pela sua coragem. Falando desses assuntos, o que a gente não pode esquecer é que a gente não pode ser preso ao passado. Aquilo que passou na minha história não pode se tornar um marco, né? Eu preciso deixar as coisas do passado lá e lançar sementes hoje para viver uma nova história. E quando eu faço isso, o que é que eu percebo? Eu percebo a importância que tem da gente cada dia viver um processo. De cada dia a gente abrir os nossos olhos para contemplar aquilo que é belo hoje, aquilo que é importante para mim hoje. Todas as metas que eu vou viver no futuro, elas são sementes que estão sendo lançadas agora. Então, diante disso, eu volto para o quadro para simplesmente, já que está chegando o final do nosso bate-papo, né? Eu preciso agora pegar essa venda que está aqui nos olhos dessa pessoa. Eu espero que você tenha gostado desse momento de reflexão, mas eu preciso ressignificar. Já que muitas coisas estavam presas dentro de mim sem conseguir contemplar, né, aquilo que poderia ser verdade, eu abro os olhos dessa figura para que simplesmente a gente possa enxergar aquilo que de fato faz a diferença na vida da gente. Para que a gente possa entender que no processo da vida, até as nossas dores fazem parte da nossa jornada até chegar à vitória. Tudo tem a sua medida certa. Tudo tem o seu valor. Como é importante a gente viver um dia de cada vez. E fico com o coração cheio de alegria pela possibilidade que a gente tem de estar aqui falando de vida, falando de valorização à vida, batendo um papo reto, né? Porque a ideia desse propósito de estarmos aqui reunidos, do dia de papear, é exatamente aproximar a gente de vocês, estudantes. A ideia do Comitê de Mediações de Conflitos, o Comitê de Combate à Violência Escolar, é exatamente trazer um raciocínio, a gente pensar sobre a vida, pensar sobre como valorizar a nossa vida, vivendo plenamente, vivendo cada dia como se fosse o último. Eu estou com o coração cheio de felicidade de me conectar com tantos alunos da rede estadual. Obrigado a todos vocês que deram total, né, respeito de estar nos ouvindo. A Alessandra é uma mulher que tem muita experiência e fico contente porque muitos trabalhos que a gente já desenvolveu juntos, a gente teve a oportunidade de fazer o Arte Salva Vidas, uma conferência que nasceu exatamente nesse período, que foi setembro, né, no Setembro Amarelo. Então, nós gostamos muito de falar sobre a vida. Por quê? Porque quando a gente transborda aquilo que está dentro do nosso coração como essência, a gente acha que a gente está semeando o bem, mas na verdade o bem maior está sendo realizado dentro de nós. Por isso que é melhor dar do que receber. Então eu quero motivar você a fazer o bem, a fazer uma lista de pessoas que nesse momento necessitam escutar uma palavra, nem que seja pequena, como eu te amo. Talvez você tenha dificuldade de expressar isso dentro de casa para sua família. Talvez você tenha dificuldade de ser grato aos seus professores, que têm uma total importância, porque passa parte do seu tempo ao seu lado. Então, seja grato às pessoas. Mande para elas mensagem. Em tempos de pandemia, uma mensagem pode alegrar o dia de uma pessoa.
Então, seja você porta-voz da esperança. E eu quero, nesse momento, agradecer a professora Alessandra por essa oportunidade de juntos estarmos mais uma vez conectados, mais uma vez falando sobre vida. E eu desejo que você continue, através da sua jornada, deixando um rastro de bondade e de amor. Eu não posso terminar minha fala sem pedir para ler os livros. Presta atenção. Como em função da pandemia e da questão do coronavírus que ainda não terminou, se precisar sair, eu já fugindo do ler livros. Se precisar sair, use máscaras. Eu indico um livro muito bom para vocês lerem, chamado O Pequeno Príncipe, porque esse livro ele tem muito em PDF. E o Pequeno Príncipe ele traz uma visão ao mesmo tempo libertadora, ao mesmo tempo reflexiva. Meus alunos vão dizer, lá vai. Outro livro importantíssimo para vocês lerem, que vocês vão amar, de uma linguagem fácil, que você lê ele, se você sentar e concentrar em 30 minutos. Quem Mexeu no Meu Queijo. Depois você pode entrar em contato comigo, que eu mando para você em PDF pelo meu WhatsApp, certo? E dizer que vocês podem e quem são vocês para não brilhar, certo? É claro que dentro das limitações, a gente sabe, mas quem é você para não fazer diferença no seu lar, na sua casa e para perdoar, tá certo? Eu que agradeço, né? Vamos disseminar o bem, multiplicar o bem, falar coisas boas, e eu quero terminar minha fala dizendo que Valdson contribui muito, né, com o olhar que ele tem sobre a vida, sobre as situações, sobre a arte. Como eu não sou muito artista, eu amo quem faz arte, né? Meus alunos que eu diga. E eu queria convidar você hoje à noite, antes de você dormir. Eu sei que a tendência é a gente sempre focar nos pontos negativos, né? Se eu for contar uma tragédia, a história de um acidente, todo mundo vai assistir e vai se concentrar. Mas quando a gente começa a falar de coisa boa, as pessoas não concentram. E a Alessandra fala, desculpe, eu não posso ser breve. Só esqueci quem disse, eu vou depois trazer o nome do autor. Mas só encerrando, antes de dormir, todos os dias, pense no seu dia e foque em 3 coisas que aconteceu de bom. Por exemplo, hoje eu me alimentei, hoje eu sorri, hoje eu vi o Valdson, que eu não vi há muito tempo. Hoje eu conversei com vários alunos aqui no canal Educação, através desse programa. Então, todo dia, agradeça, seja grato por 3 coisas que aconteceu, que você vai ver como você vai começar a mudar essa visão que às vezes algumas pessoas não conseguem ter de que viver é bom. Viva a vida, os dias bons duram 24 horas, os dias ruins também duram 24 horas, e que os dias ruins sejam para a gente aprender a valorizar ainda mais os dias bons, né? Muito obrigada. Se você precisar, conte comigo. Entre em contato nas redes sociais. É Alessandra, sem A no começo, com 2 S, Alessandra Ribeiro. E vocês podem. E me sigam também nas redes sociais, no Instagram, Valdson Braga. É VALDSOM. É M de Maria no final. Valdson Braga. E vamos bater um papo. A ideia é que a gente possa se conectar e que a gente possa estar sempre junto, um ajudando o outro. Seja coluna na vida do outro, ajudando o outro a suportar os dias maus. Então envie mensagem, fale aquilo que está no seu coração e, acima de tudo, valorize a vida. Até a próxima. Fica aqui o abraço do Pescador de Sonhos virtual e que você se sinta nesse dia acolhido e amado. E até o próximo encontro no Dia de Papear. Um abraço a todos da equipe Viva a Vida, hein? Todo mundo que está aí conectado, a Elisângela Duarte, as psicólogas da equipe, Ana Rejane, Sebastião, Luísa Solano. Um abraço a todos vocês. E até a próxima. Que Deus nos abençoe. Tchau.